os meus cumprimentos e a certeza de que o tema de hoje muito fala às consciências e aos corações, ou seja, fala à razão e ao sentimento e à fé. O tema é bíblico, do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. O livro de Atos, que foi escrito por Lucas, muito bem escrito por sinal, relato perfeito dos atos dos discípulos de Jesus após o sacrifício do Calvário. Falo pela Fraternidade Espírita Canaci, de Montes Claros, que tem o site canaci.com.br. Então, para início, repetir que o tema é Atos dos Apóstolos, uma sintonia espiritual. Dons do Espírito, quando cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Você recebe o Espírito para o bem, para o que for útil a todos. A um, o Espírito dá a palavra de sabedoria, a outro a palavra de ciência, a outro a fé, a outro concede o dom das curas. 1 Coríntios, o capítulo 12, que é de uma importância fundamental. Quem quiser saber sobre a manifestação do Espírito, sobre o dom da caridade, do amor, vá então a 1 Coríntios, do capítulo 12 ao capítulo 15. É como se o livro dos médiuns de Allan Kardec fosse uma análise completa desses capítulos 12, 13, 14 e 15, sempre falando do Espírito. Então começa no 12, já dizendo, a um o Espírito dá a palavra de sabedoria, quer dizer, da razão, a outro da ciência, a outro da fé, a outro concede o dom das curas, a outro o poder de fazer milagres, quer dizer, coisas nunca vistas, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, ou seja, a vidência, a outro o dom de falar em línguas, ou seja, a xenoglossia, e a outro o dom de as interpretar, quer dizer, o dom então analítico, de saber, de chegar à verdade através dos textos. Então, discernimento de espíritos, dom de falar línguas e dom de as interpretar. 1 Coríntios, capítulo 12. Aspirem aos dons do Espírito, principalmente a profecia, pois aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. Ninguém o entende, pois ele em espírito diz coisas incompreensíveis. Mas aquele que profetiza fala aos homens, edifica, exorta, consola. Ainda no capítulo 12. Quando Jesus recomenda aos seus 12 discípulos a divulgação de que o reino de Deus está próximo, fica evidenciado aos que estudaram ou vivenciaram esse fenômeno que o mestre se referia à era da faculdade mediúnica. Porque os seus discípulos estavam preparados para os diversos fenômenos da mediunidade, incluindo aquele que falava muito mais de perto ao povo, que era o fenômeno da cura. Eu desejo que vocês todos falem línguas, mas prefiro que profetizem. Aquele que profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a menos que este mesmo as interprete, para que a Assembleia seja edificada. Eu me lembro muito bem, há uns muitos anos atrás, da Fraternidade Canaci, havia uma médium muito boa, muito interessante, um bom desenvolvimento mediúnico, que recebia sempre os espíritos falando em língua estrangeira. E um dia que eu disse a ela que precisava de interpretação, porque as coisas que eram ditas tinham que ser entendidas, ela ficou chateada e
poucas vezes voltou lá para a mediunidade. Era a mediunidade da xenoglossia. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar, porque não sereis vós que estareis falando, mas um Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Quer dizer, esse então é o exercício da mediunidade. Porque não sereis vós que estareis falando, mas um Espírito de vosso Pai é que falará em vós. Mateus 10, 16, 20. Então Pedro e João impuseram as mãos sobre os samaritanos e eles receberam o Espírito Santo. Simão viu que era comunicado através da imposição das mãos. Dê para mim também esse poder, a fim de que receba o Espírito todo aquele que sobre o qual eu impuser as mãos. Está em Atos 8,17. Pedindo a Jesus para que desse a ele aquele poder. Na realidade, nós já nascemos com esse poder, uns mais, outros menos. Às vezes, a grande maioria, o poder da intuição, mas que vem realmente do Espírito. Pedro cura um paralítico em Lida. Está aí uma das pinturas do classicismo, Pedro fazendo uma cura de um paralítico. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que havia 8 anos e estava de cama. Era paralítico. Não está dizendo que estava paralítico, era paralítico. Pedro então lhe disse: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-se e arruma teu leito. Vou melhorar a gramática. Levanta-te e arruma teu leito. Ele imediatamente se levantou. Está em Atos 9:34. Pedro acorrentado na prisão. Está aí a figura. Pedro está preso, acorrentado, guarda, 2 guardas ao seu lado. Pedro estava, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Os cristãos estavam reunidos em grande número, orando, pedindo uma melhoria, alguma situação melhor para Pedro. De modo geral, que não morresse, não fosse executado e que fosse liberado da prisão. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. Quer dizer, 4 guardas, um a cada lado dele e 2 na porta da prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz resplandeceu na prisão. Atos 12 ainda. E o anjo, tocando no lado de Pedro, despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as correntes. Levanta-te. E aí as correntes quebraram, caindo ao chão. Disse-lhe ainda o anjo, ou disse-lhe ainda o Espírito, o anjo é Espírito: cinge-te e calça as tuas sandálias. Cinge-te quer dizer, coloca o cinto, o corrião, e calça as sandálias. E ele o fez. Disse-lhe mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Ou seja, vestir para sair à rua. Ainda Atos 12. Pedro sai da prisão, aí a figura da pintura clássica, acompanhado do anjo. Pedro saindo seguia, mesmo sem compreender o que era real, o que se fazia por intermédio de um anjo, julgando que era uma visão. Pedro nem acreditava no que estava acontecendo. Preso, amarrado, acorrentado, guardado por 4 guardas, de uma hora para outra ele está ao ar livre, saindo da porta da prisão. Depois de terem passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. O fenômeno era tão grande, tão real, as portas se abriam, as correntes se quebravam, as portas se abriam. E tendo saído, passaram uma rua e logo o anjo se apartou dele. Ou seja, logo o Espírito se apartou dele. Pedro encontra os irmãos que estavam reunidos. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, sem nenhuma dúvida, que o Senhor enviou o seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava.
Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria, mãe de João, também chamado Marcos. Então, é o apóstolo Marcos, a casa do apóstolo Marcos, onde muita gente se havia reunido e estava orando. Então, eles que estavam pedindo em favor de Pedro. Pedro bateu a porta do alpendre e uma serva chamada Rode veio atender. Ao reconhecer a voz de Pedro, tomada de alegria, ela correu de volta sem abrir a porta. Então, Rode, a serva, chega, ouve, reconhece a voz do apóstolo Pedro, muita alegria, alegre, ela corre de volta e não abre a porta para Pedro. E exclamou, já na assembleia, Pedro está à porta. Eles, porém, lhe disseram, você está fora de si. Insistindo ela em afirmar que era Pedro, disseram, deve ser o anjo dele. Está aí, pano para muita manga. A resposta que eles deram a ela. Não é Pedro fisicamente, o que eles estavam acreditando. Deve ser o anjo dele, deve ser o espírito dele. Está vendo aí que a palavra anjo tem o mesmo significado de espírito. Deve ser o anjo dele. Numa palestra que eu fiz há uns 30 ou 40 anos, em Maceió, falando num ponto de vista linguístico, sobre o significado das palavras do texto bíblico, principalmente anjo e espírito, eu termino exatamente aí. Disseram a Rode, deve ser o anjo dele. Tradução, tem que ser o espírito dele, porque eles não acreditavam que ele tivesse se libertado. Ele já era a hora da morte. Então, anjo tem o mesmo significado de espírito. Na verdade, anjo em grego ou em latim é mensageiro. É o espírito trazendo notícia, dando recado, ou dando informação, ou ensinando. Mas Pedro continuou batendo. Ele estava lá de fora, continuou batendo. E quando abriram a porta e o viram, ficaram perplexos. Agora, vamos dar texto bíblico ainda, agora sobre a conversão de Paulo de Tarso, de Saulo. Já se avistava a cidade de Damasco, quando Saulo, envolvido por um brilho estranho, cai por terra, mergulhando na mais completa escuridão. Ficara cego. Seguiu-se outra luz e os cabelos a Nazareno banhou seus olhos e nela surgiu um homem vestindo túnica com pontos luminosos que lhe falou com voz amorosa. Era Jesus. Então, essa luz que surgiu era Jesus. Atos 9, 3. O apóstolo Paulo foi quem mais entendeu o fenômeno mediúnico, tanto que existem recomendações preciosas de sua parte aos cristãos. E ele o chamava de dons do Espírito, que eu já disse no capítulo 12. Sobre os dons do Espírito, irmãos, não quero que fiquem na ignorância. Quer dizer, o fenômeno espiritual vocês têm que entender. Então está ali a prisão de Paulo e Silas em Filipos, na Grécia. Tendo recebido tal ordem, os lançou na prisão e lhes segurou os pés no tronco, amarrado de corrente, como estava Pedro. Pela meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, enquanto os presos os escutavam. De repente houve um tão grande terremoto que foram abalados os alicerces do cárcere, e logo se abriram todas as portas e foram soltos os grilhões de todos. Atos 16. Então, dá o terremoto, abala a prisão, o cárcere, e abrem todas as portas e os grilhões, as cadeias são quebradas. Ora, o carcereiro, tendo acordado e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e ia suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Quando o carcereiro viu tudo aquilo, então resolveu tirar a própria vida. Ele entendeu que havia fracassado como guarda. Mas Paulo
bradou em alta voz, dizendo: não te faças nenhum mal, porque todos aqui estamos. Quer dizer, ninguém fugiu. Está aí a luz do guarda. Tendo ele pedido luz, saltou dentro e, todo trêmulo, se prostrou ante Paulo e Silas e, tirando-os para fora, disse: senhores, que me é necessário fazer para me salvar? Então eles viram que estava diante de um fenômeno espiritual. O que eu devo fazer para me salvar? Responderam eles: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Então eles pregaram a palavra de Deus e a todos que estavam em sua casa. Então eles naturalmente foram à casa deles. Paulo manda o Espírito retirar-se da moça. Tá, isso é muito interessante, em Atos do Espírito, capítulo 16. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: esses homens são servos de Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo eu te mando, retire-te dela. E ele na mesma hora saiu. Com Pentecostes, o capítulo 2. Cumprindo o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Línguas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Quer dizer, falando em outras línguas. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua, em que somos nascidos? Partos e medos, elamitas, e os que habitam a Mesopotâmia, a Judéia, a Capadócia, a Ponte, a Ásia, a Frígia, a Pampília, o Egito, partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, e cretenses e árabes. Todos os temos ouvido em nossas próprias línguas, falando das grandezas de Deus. Então, era um fenômeno de xenoglossia geral, a fala em língua estrangeira. E todos se maravilhavam, estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer isso dizer? E outros, zombando, diziam: estão embriagados. Então, essa zombaria que se tem, às vezes, do fenômeno espiritual, por quem não sabe, não compreende ou não quer compreender, acha que nunca é verdade. Eles, lá diante do fenômeno de xenoglossia, uma assembleia enorme, alguns historiadores chegam a dizer 900 pessoas reunidas, eles diziam que eles estavam embriagados. Ouvindo tais comentários, o apóstolo Pedro tomou a palavra e falou eloquente, dominado por inspiração superior. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11 discípulos, levantou a voz e disse-lhes: varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório, aquele fenômeno, e escutai as minhas palavras. Esses homens não estão embriagados como vós pensais. Pedro está ouvindo, sabendo dos pensamentos deles, sendo essa a terceira hora do dia. Era 9 horas da manhã. O dia começava às 6 da manhã. Esses homens não estão embriagados como vós pensais, sendo esta a terceira hora do dia. Mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel.
E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Está lá, Atos 2 do Pentecostes. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. E farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra. Quer dizer, o fenômeno de profecia, o fenômeno de xenoglossia, eu falar em línguas estrangeiras, ou o fenômeno mediúnico, voltará. Quem está dizendo profeta Joel: derramarei sobre os meus servos e as minhas servas, e profetizarão. Quer dizer, o fenômeno da mediunidade, da profecia, será continuado. Agora também, muito importante outro fenômeno, é a transfiguração. Mateus 17. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos para um lugar retirado sobre um alto monte, e ali foi transfigurado diante deles. Esse fenômeno é chamado de Monte Tabor. O monte, a Bíblia não traz o nome de Tabor, mas todos os historiadores dizem que é o monte em que Jesus levou João, Tiago e Pedro. Suas vestes tornaram-se resplandecidas, as vestes de Jesus, de uma alvura tal como nenhum lavadeiro na terra as podia alvejar. E Jesus, então transfigurado de luz, lhes apareceram Elias e Moisés conversando com Jesus. Então Pedro disse: Rabi, é bom estarmos aqui. Façamos, pois, 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O fenômeno de materialização dos espíritos Elias e Moisés era tão perfeito, tão forte, tão material, digamos assim, físico, que Pedro propõe fazer 3 tendas, uma para Moisés, uma para Elias, outra para Jesus. E uma nuvem desceu cobrindo-os com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, ouçam-no. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém. Então é um fenômeno de voz direta. Ali é dito que Jesus é o Filho amado e que deve ser ouvido. Está em Marcos 9. Elias e João Batista, transfiguração. Nesse episódio, João Batista, recentemente morto, marca no Monte Tabor um maravilhoso encontro espiritual. Em existência anterior, ele, João Batista, fora Elias. Uma legítima prova de sobrevivência espiritual. Allan Kardec, o mestre, a doutrina espírita através do Pentateuco. Terminando. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Essa é a essência da nossa doutrina. Amai-vos e instruí-vos. Essência da nossa doutrina.